Shalom, shalom, amados. Vamos meditar no ensino que costuma. Vamos ter mais uma conversa, né? Eu escutei nos podcasts muitas pessoas falando sobre que muitas pessoas que ensinam, falam mal da Trindade e eles não sabem o que estão falando, né? Então vamos lá. Eu vou tirar só a minha imagem aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o que eu estou falando, né? Então, assim, olhe bem. Eles costumam dizer que a doutrina da Trindade foi oficializada nos concílios de Nicéia. Então, antes de Nicéia, tem uma percepção que eles falam que é dos povos antigos. Só que os povos antigos que eles citam são gregos, né? Claro. Então, segundo os cristãos, antes da Terra ser criada, Deus era isso aqui, ó. Então, temos a imagem. Então, esse daqui do meio seria o eterno. Um só ser solitário. Então, percebam que a percepção cristã era essa. Então, percebam que é importante notar, quando o cristão de linha evangélica, porque cristão tem linhas católicas e evangélicas, né? Fala do logos, né, da palavra, ele menciona que os cristãos foram influenciados pelo pensamento grego. Logicamente que não podem chamar os apóstolos de Yeshua de cristãos. Isso é incoerência. Mas é exatamente isso que eles fazem, né? O que acontece é exatamente isso. E aí eles dizem, primeiro erro, que é o primeiro erro, é chamar judeus do segundo templo, que diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ali é o segundo templo, né? E vai até o ano 70. É o segundo período do segundo templo. Mas é isso, né, que acontece. Então, os judeus, eles chamam os judeus, discípulos de Yeshua, de cristãos, né? Pois em Antioquia, alguns podem dizer, lá em Antioquia, certo? Lá em Antioquia, todos eram praticantes da lei, né? Não os cristãos de hoje. Então, o cristianismo é uma religião à parte do judaísmo. Mas o pensamento grego sobre o Logos tinha uma tradição rica no pensamento grego. Então, significava palavra, explicação, coisa, descrição. Os gregos, religiosamente, eram politeístas. Então, quando nós vamos falar do povo, por que citam gregos? Justamente porque, dependendo do povo, se é monoteísta ou politeísta, nós vamos entender que eles vão, na sua maioria, falar em algum ponto sobre aquela linha de pensamento religiosa deles, né? Mas alguns filósofos aderiram ao monoteísmo filosófico, não quer dizer que é o bíblico, certo? Mas não é o mesmo do povo de Israel, ou seja, o povo de Israel é o bíblico, né? Monoteísmo bíblico. Mas existe sim filosofias bem parecidas no monoteísmo filosófico. Então, Heráclito, de 535 a 475, né? Ele diz que o Logos é a razão humana, não um ser distinto. Então, podemos perceber que o Logos, ele é, nesse ponto, a razão humana, não um ser distinto, né? Aí vem os estoicos, né? São gregos, tudo aqui são gregos. Os filósofos estoicos, iniciando por Zenão de Sítio, desenvolveram a ideia do Logos como razão universal que governa o cosmos. Princípio racional presente em todas as coisas. Força ativa que organiza a matéria. Outros nomes importantes são Crícipo de Solis, Cleantes de Assos, né? Eles dizem que é uma citação representativa histórica, o Cleantes de seu
em seu hino a Zeus, ou seja, veja que a quem ele se refere como Deus, né? Ele faz um hino a Zeus. Descreve o Logos como a razão divina que permeia tudo. Mas a quem ele tinha por Deus? Zeus. Tudo obedece ao Logos comum que atravessa todas as coisas. É o que ele afirma. Para os estoicos, o Logos é diferente de uma pessoa distinta. Então tem como aproveitar, como Rav Shaul fala, Paulo ele vai dizer, examinar e tudo retém o que é bom. Tem como aproveitar ainda alguma coisa? Tem, mas não muito. Razão divina imanente no universo. Isso se aproxima de um panteísmo racional, não do monoteísmo bíblico. Então percebam que não dá para aproveitar muita coisa sobre o Logos. Mas citam como se fosse uma palavra, né? Os estoicos, né? O Logos em Justino Marte, né? No ano 100 a 165 DC, por quê? Por que eu estou citando essas pessoas aqui? Porque eles são os mais citados, porque pega a época que assim que terminou, a Bíblia terminou, né, de ser totalmente escrita, aí começa já esses pensadores a falar sobre aquele assunto. E muitos desses assuntos tem nos evangelhos. Então o Justino Marte, influenciado pela filosofia grega, especialmente o platonismo e o estoicismo, reinterpretou o Logos. Aí já começa uma reinterpretação, né? Então, o que acontece? O Logos é uma realidade divina distinta. O Logos existia antes da criação. O Logos se manifestou como o Machia. Então, o principais ideias dele é que o Cristo, ele não falava Machia, mas é referente, né? Então ele diz que se manifestou como o Machia. Então, na primeira apologia, capítulo 46, ele vai dizer: todos os que viveram segundo o Logos são cristãos. Então, judeus, ateus, etc. Todos, né? Mesmo que tenham sido considerados ateus como Sócrates e Heráclito. Então, para eles, se viveu segundo o Logos, são cristãos, mesmo ateus. Diálogo com Trifão, capítulo 61. Este Logos, que é o primeiro gerado de Deus, é também, ele diz que também é Deus. Então, Justino Marte, ele diz que o Logos é gerado de Deus e também Deus. Diálogo ainda com Trifão, o capítulo 128, mais à frente, ele diz: há outro Deus e Senhor sobre o Criador de todas as coisas. Então, vamos aqui fazer uma análise crítica judaico-nazarena, né, sobre o Logos. É igual à força racional impessoal sem Brit, sem revelação e sem vontade pessoal. Os estoicos defendem isso. Justino, ele personaliza o Logos, introduz a distinção dentro da divindade, usa uma linguagem filosófica grega para interpretar a fé. Isto representa um desenvolvimento pós-bíblico no século II. Então percebam que essa análise crítica aqui, ele fala que existe outro Deus, né? Então há outro Deus. Então, se há outro Deus, idolatria, né? Hort Lenton comenta o seguinte: os apologistas do século II, tais como Justino Tassiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, começaram a investigar a relação do Cristo pré-existente, ou seja, Cristo em grego, Machia em hebraico, pré-existente com o Pai. Eles usam a ideia da palavra ou do Logos divino, originária do filósofo judeu Filo,
Com isso, para eles, Cristo é o pensamento do Pai, expresso na criação e revelação, enfatizando dois elementos: sua unicidade eterna com o Pai, como palavra imanente em Deus. Então, para ele, em Deus. E também sua manifestação na história. Então, é como se Deus tivesse partes. Entendeu? Então, passa essa ideia de como se Deus tivesse partes. Como palavra emitida ou expressa. Então, aqui é uma preparação para os concílios de Nicéia, mas sem referência a uma entidade pessoal distinta. Até aqui, ainda não tem uma pessoa distinta. O erro está em transformar isso em entidade teológica separável. Então, dizer que a palavra está em Deus não tem problema nenhum. Né? É imanente em Deus, não tem problema nenhum. Mas daqui eles já começam a formar o pensamento grego sobre isso. Então, Deus cria por sua sabedoria expressa. O que eles acertam é: Deus não depende de nada externo, tudo procede dele, e não afirmam múltiplos deuses independentes. Isso daqui nós devemos fazer uma análise. Então, eu estou fazendo aqui um dossiê para uma avaliação do que eles defendem. Também, muitas das vezes, quando você for apertar um pouquinho sobre o assunto da Trindade, eles vão dizer que é mistério. Não é mistério. Aí, ou é mistério, os cristãos falam muito isso, eles vão dizer, é mistério. Quando não tem mais o que explicar, eles não sabem como explicar, é mistério. E, ao mesmo tempo, eles dão um sorriso sarcástico, vocês podem ver nos vídeos, quando eles vão falar sobre que você, por combater, você é contra. Né? E você, por combater e ser contra, você não entendeu a Trindade. Né? Então, estamos vendo aqui que estamos entendendo perfeitamente o que é. Tanto Hipólito como Tertuliano, né, é quem elaborou a Trindade, mais à frente. Acreditavam que Deus existe desde toda a eternidade, em solitude singular. Então, ele acreditava que era sozinho. Ao mesmo tempo, com base na analogia das funções mentais do homem, então ele entende, e aí é um erro dele, do Tertuliano e do Hipólito, é comparar, né, ao mesmo tempo, em analogia, as funções mentais do homem, ele aplicar isso ao eterno. Ele tem sua razão, ou palavra imanente, em si mesmo, indizível. Para Hipólito, assim também como Irineu, Tassiano, a palavra de Deus e sua sabedoria são distintas, sendo, na verdade, o Filho e o Espírito considerados imanentes. Hipólito afirma que sempre existe uma pluralidade na divindade, pluralidade na divindade, afirmando, embora só, ele era múltiplo. Já está falando aqui heresia. Pois não estava sem sua palavra e sem sua sabedoria, seu poder e seu conselho. Aí vão dizer, não, ele está dizendo que é múltiplo aqui na sua sabedoria e no seu poder, imanentes nele próprio, beleza. Mas a questão aqui, que é o ponto crítico, é a expressão múltiplo em si mesmo. Não existe biblicamente. Adonai nunca revelou isso aos judeus. Cristãos politeístas interpretam assim. Certo? Então, que são cristãos politeístas? Eles vão não pegar as explicações judaicas. Quando você vê uma pessoa sendo cristão, que segue uma linha mais judaica, aí você vai ver ele dizendo, não, o Eterno é um, o Messias é seu filho, e o Espírito Santo é a ação do Eterno. Ele vai dizer que ele é o agente consolador vivo, mas é o próprio Pai. Né? Então não quebra a unicidade do Eterno. Talmud Bavli, é o babilônico, no Tratado de Sanhedrin 38b, qualquer plural, linguagem de corte celestial não estrutura interna de Deus. No Midrash,
Bereshit Rabá 21:5, como um de nós fala como os anjos, portanto, pluralidade interna. Conceito filosófico grego, não bíblico, não rabínico. Qual é o problema teológico nisso? Isso abre o caminho para divisão conceitual em Deus, algo próximo de composição. Né? Então, aqui fala que existe pluralidade na divindade. Então, isso é idolatria. Tertuliano comenta: antes de todas as coisas, Deus estava só, sendo o próprio universo localizado tudo. Entretanto, ele estava só, no sentido de que nada externo, né? Não havia nada externo a ele. Mesmo assim, porém, ele não estava realmente só, pois tinha junto de si aquela razão que possuía em seu próprio íntimo, isto a sua própria razão. Então, ele quer dizer, o Tertuliano, ele começa nesse pensamento aqui dizendo que ele não está só porque ele tem o próprio pensamento, a alma e tudo mais, né, que o ser humano tem também, que conversa consigo mesmo. Está dizendo que o pensamento do eterno, né, o espírito do eterno, ele pode conversar com ele mesmo. Só que isso abre margem para uma decomposição posterior. Aqui, em resumo, diante de tudo falado, Deus é único, solitário, sozinho, mas havia pluralidade na divindade. É o que eles falam. Era plural no sentido de ter a sua razão, sua sabedoria. Essa pluralidade não é externa aos deuses, é nele mesmo, mas é pluralidade na divindade que, mais à frente, nos concílios, vai dizer que não existe divisão na divindade, né? Então, ora eles falam uma coisa, ora eles falam outra. Eles têm que tomar uma decisão. Tertuliano, Deus não estava só porque tinha sua razão. O que ele acerta? Deus é independente, não há nada externo, coexistente. Rejeita o politeísmo direto. Isso está alinhado com Isaías 45:5. Fora de mim não há outro. Certo? Refutação. O erro está na analogia psicológica. Comparar Deus com a mente humana. Não dá. E isso é problemático, porque a mente humana é composta. Deus não é composto. Base bíblica, Bamidbar, 23:19. Deus não é homem. Tertuliano fala: o pai é maior, o filho é derivado e subordinado, segundo Agastens Praxias, capítulo 9. Isso fere os ensinamentos cristãos. Por quê? Porque diz que ele é subordinado, né? Então, eles dizem que não. E aí vem os famosos textos que eles querem colocar, querem adicionar, dizendo que realmente o texto não fala isso, né? Que o texto ali de Gênesis 1:26, eles querem colocar uma explicação posterior ao pensamento judaico, né? Então, eles não querem explicação judaica, né? Aí diz, não, alguns até me disseram, sua fé é muito atual, né? Então, por quê? Porque eu usei Rashi, né? Idade Média. Só que no judaísmo não funciona dessa forma. No judaísmo é assim, tem um escritor da Idade Média, mas ele vem repetindo aquilo que já está escrito. Então, tem a Mishnah, tem o Talmud, já tem o Targum, né? E assim sucessivamente. Então vamos para as explicações, né? Como é que eles vêm e como é que no judaísmo se explica, né? Então Gênesis 1:26 disse: façamos o homem à nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil e tudo que se move sobre a face da terra. Agora, percebam,
aqui, façamos está no plural, certo? Façamos, né? Elohim, né? Está também no plural. Então, como diz, façamos o homem, está no plural aqui, no 27 vai estar no singular, dizendo que Deus criou sozinho. Isso eles não mostram, né? Porém, segundo Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, que segundo a tradição conheceu o apóstolo João, e aí é onde entra, nem tudo, Inácio, por exemplo, de Antioquia, também conheceu, não seguiu os ensinamentos dos apóstolos. Então, pode perfeitamente um discípulo se rebelar. Aconteceu isso várias vezes. Nasceu aproximadamente o Irineu de Lyon entre 130 e morreu em 202 DC, né? Mesmo estando próximo, cronologicamente, dos apóstolos, Irineu já escreve dentro de um contexto helenizado. Então, mesmo estando ali pertinho, mas ele escreve helenizado. Não mais dentro do ambiente rabínico do segundo tempo. E diz, Adonai estava conversando com sua própria razão, ou seja, Deus estava conversando com sua própria razão. Eu coloquei por reverência Adonai. Mas, segundo o Targum, a tradução do Tanar para o aramaico, originalmente transmitida oralmente, em sua maioria registrada por escrito entre o século I e o século VIII DC, comentando Gênesis 1:26, diz o Targum de Jonathan, né, sobre Gênesis 1:26, disse, o Senhor aos anjos que o serviam. Olha só. Então, Targum deixa bem claro, na época de Yeshua, que como era interpretada Gênesis 1:26, o façamos. E disse o Senhor aos anjos que o serviam. Então, o façamos é a sua corte celestial, os quais haviam sido criados no segundo dia da criação do mundo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Então, não é de forma nenhuma Deus conversando sua própria razão, nada disso. É com os anjos, né? De forma didática, para que os anjos soubessem que o Eterno iria criar o homem, né? E fazer conforme a nossa semelhança. Então, o próximo passo aqui é Gênesis 3:22. E disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Né? Gênesis 3:22. Então está no plural, um de nós. Mas um de nós quem? Segundo o pensamento cristão, sempre se valem de escritores politeístas, falam que algo sobre pessoas distintas. Mas já existia, até aqui eu não vi um cristão usar escritores judaicos, né? Judeus. Então, por isso politeístas. Mas já existia explicações sobre o que era Gênesis 3:22. Um de nós, a Mishnah, século II, diz, não faz assim um comentário direto sobre Gênesis 3:22, seu foco é alárquico, lei, não exegese na narrativa. Porém, ela estabelece um princípio central. Deus é um. E um errad não é composto se o texto não falar. Então, tem que dizer as partes do texto, como tarde e manhã. O dia errad. O texto está dizendo que aquele errad é composto. Né? Então, Deus é um errad, porque simplesmente disse que ele é um. Deus é um. Pronto. Então, é um número, unidade, indizível. Qualquer leitura que sugira
pluralidade divina é rejeitada. Qualquer leitura. Esse princípio é desenvolvido depois no Talmud. No Midrash do século III, a interpretação de um de nós, Bereshit Rabbah 21:5, a linha geral do Midrash é como um de nós, como um dos seres celestiais. Né? Ou seja, o homem adquiriu conhecimento semelhante ao domínio celestial dos anjos, que vocês podem perceber que é conhecendo o bem e o mal. Ponto central. Não fala de essência de Deus, fala da condição do homem. Em resumo, é entendido pela tradição judaica como Deus falando à corte celestial anjos. Não há múltiplas pessoas divinas, nem com ele próprio. Né? No Targumim, nas tradições aramaicas, Targum de Okelos, né? Ele também vai evitar a pluralidade divina. Um de nós é a comparação com os malachim, anjos. Filo de Alexandria, século I, profundamente influenciado pela filosofia grega, interpreta de forma mais filosófica. Deus fala através de poderes, dinamis, né? Então, ele já fala intermediários, ele já fala através de poderes. Então, quando vai para a filosofia grega, os gregos vão realmente, né, dizer isso. Então, parte da leitura, alguém pode pegar e dizer, fulano de tal, é o quê? É um grego, é um filósofo grego, é alguém da filosofia grega. É para se jogar tudo fora? Não. Mas você não pode dizer que aquele filósofo, na sua essência, ele falou tudo de acordo com a Bíblia. Não pode. Por quê? Porque a essência da religião grega é politeísta. É daí onde vem o mito, né? Então, a mitologia grega é daí que vem. Mesmo com a linguagem grega, ele não ensina múltiplas pessoas divinas iguais, né? Linha farisaica rabínica primitiva, a tradição que depois aparece no Talmud já existia. Deus consulta a corte celestial, né? Talmud Bavli Sanhedrin 38b, né? De novo, fala sobre a interpretação que já circulava no fim do período do Segundo Templo até lá. Então, no ponto central da época, todo o judaísmo no período, Deuteronômio 6:4, Devarim, Deus é um. Paulo vai falar isso, Deus é um. Na verdade, existem vários senhores e vários deuses, mas para nós só existe um Deus, né? Ele deixa bem claro, depois da ressurreição, Paulo deixa bem claro que Yeshua é homem. E Yeshua mesmo se apresenta em João 8:40 como um homem que fala a verdade. Hoje em dia tem gente que diz, você não pode falar nada de si próprio. Que conversa é essa? Yeshua mesmo falou sobre ele mesmo, né? Então, não há evidência de leitura original judaica que entenda isso como pluralidade na essência divina. Então, descarte quem está falando aí, dizendo e mostrando fulano de tal, escritores gregos e estoicos e aquilo outro, pode descartar, né? Agora, tudo, não. Agora, alguém dizer que porque tem um conceito parecido de um povo egípcio, de um povo babilônico, e vai jogar aquele conteúdo fora, porque diz ele tem uma influência daquele povo, e dizer que tem uma influência pagã que fere, deve ser descartada, como aqui que nós estamos vendo. Mas o conhecimento, a Hormah, a sabedoria, o Da'at, o conhecimento, o Eterno quer que chegue às nações e diz que existe conhecimento nas nações. Existe, sim. Isso não fere nada no judaísmo. Agora, a essência da religiosidade daquele povo vai influenciar, sim. Por exemplo, os cristãos, eles religiosamente, eles acreditando na Trindade, vão interpretar esses textos como sendo do jeito que eu estou dizendo aqui, né? Como sendo três pessoas e
Então, assim, quem quiser acreditar, o Eterno mesmo diz aqui em um tratado, diz, quem quiser acreditar que dessa forma e errar, que erre, né? Lá em Apocalipse fala também, quem se santificar, se santifique mais, né? Quem não. Gênesis 11:7 diz, vinde e desçamos confundamos a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro, né? Desçamos e confundamos. Bereshit 8. Bereshit Rabá 8:8. Rabi Shamuel Bar Nachman disse em nome de Rabi Yonatan, quando Moisés estava escrevendo a Torá e registrando o que era feito a cada dia, ao chegar a esse versículo, ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele disse diante dele, mestre do universo, porque dás aos hereges, olha como é que é taxado, hereges, uma base para as suas alegações. E isso é desconcertante. Ele disse, apenas escreva. Tá vendo aí? E se alguém quiser errar, que erre. O santo bendito seja, disse a Moisés. Não é assim com relação a este homem que criei, que farei surgir descendentes de maior e menor status? Tem gente que sabe menos, tem gente que sabe mais, tem gente que é rico e tem gente que é pobre. Se alguém de maior status está prestes a buscar a aprovação de alguém de menor status do que ele, mas diz, porque preciso buscar a aprovação de que alguém de menor status, ou seja, de alguém que erra, né? Na explicação. Posso dizer, aprenda com o seu Criador, pois ele criou os reinos celestiais, os reinos terrestres, mas quando veio criar o homem, consultou os anjos ministradores. Não é aqui uma consulta de pedir permissão, é mais a forma didática, né? Até aqui mantém que foi uma forma educativa e pedagógica aos anjos, que são seus juízes, né? Precisavam aprender com o Eterno. Então, Bereshit 35:7 edificou ali um altar, chamou ali um lugar El Betel, né? Porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Aqui, Niglu Elav Ha-Elohim, né? Tá aqui nesse trecho aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Niglu Elav Ha-Elohim. Então, ele está dizendo aqui que é um plural, certo? Certo. Mas não é majestático, gente. Não errem dizendo que é um plural majestático. A característica do plural majestático existe, mas é outra. Mas aqui é diferente, certo? Das aparições do Gênesis 28. Aqui o verbo plural sugere pluralidade na ação divina, contrastando com o uso onde Elohim toma verbo singular, o que inclui anjos para cumprir suas ações. Isso é exatamente o que o Midrash e o Talmud sustentam. Cristãos sempre preferem a divinização do Logos e a pluralidade da divindade nas suas interpretações. Então, por isso erram, né? No Targum, Jonathan, segundo Samuel 7:23, né? Quem é como teu povo Israel, a quem Elohim fostes resgatar? Usa singular para Elohim, enfatizando redenção única de Hashem sem pluralidade, mas Elohim é plural, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Pluralidade no resgate, né? Enfatizando a redenção única do Eterno, né? Sem pluralidade. Aqui ainda que usa pluralidade em Elohim, mas a redenção no contexto que é feita é de forma singular. Então foi o Eterno que fez, né? Então liga líderes como Moisés e Arão, também o Midrash, mensageiros, Malahim, não plural divino. Isaías 44:24, assim diz o Senhor, seu Redentor, que te formou no ventre, eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus, ó, sozinho estendi os céus, espalhei a terra por mim mesmo. No Targum, né, traduzem eu sou Hashem
que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, firmei a terra por mim mesmo, com ênfase em levadi, sozinho, negando parceiros na criação. Isto refuta o gnosticismo emergente ou zoroatrismo, onde forças opostas atuam. A Menra, palavra de Hashem, em aramaico, é mencionada em Targums para Gênesis 1, mas aqui é subordinada ou ausente para reforçar a exclusividade. Então, ela é subordinada, a palavra de Hashem, a Hashem, né? A Deus. Mateus 19:4 respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? João 1:3 já diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas, e na terra as visíveis e as invisíveis, né? Tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, no Targum, Neoftim, pseudo Jonathan, em Gênesis 1, personifica a mesma palavra como agente de Hashem, mas subordinado. Pela Menra de Hashem criou os céus, não a hipostase separada. No Midrash Gênesis Rabbah 1:1, atribuída a criação, a Torá ou sabedoria, Provérbios 8, não a segunda pessoa divina, a Mishnah evita, né, isso de pessoas divinas, a ponto de não mencionar. Então, no Talmud de Berahot 55a, discute a criação por 10 mamarot, né, ditos, todos de Adonai, único. Todos os ditos foram falados por ele. Em um texto diz que Deus é o Criador e Yeshua se exclui da criação, e no outro, João 1:3, afirma sem ele nada do que foi feito se fez. Então, segundo os cristãos, por causa disso, Cristo encarna ele e se distingue do Pai, né? Então, é onde surge a heresia que Deus encarnou em Cristo, né? Então, tem muitos que chamam Yeshua de Pai, mistura tudo. Já vi isso, não precisa de aprovação. Eu vejo isso constantemente, as pessoas falando isso. Por quê? Porque mistura o pai com o filho. Aí alguns dizem, mas eu e o pai somos um, então isso é ser divino. João 17:21 vai dizer que também nós somos um com Deus, né? E aí a gente seria divino também, por causa disso? Não, de forma nenhuma. Isso não faz o menor sentido. Mas ainda fala que é por isso que Yeshua é submisso ao Pai, porque a sua palavra é submissa à própria pessoa, o que quebra, de novo, a teologia cristã, que diz que Yeshua não é submisso a ele, né? Ao Pai. Segundo uma pessoa que manda jogar a Bíblia fora, só por discordar, já vi isso. As pessoas pegam e dizem, então joga a Bíblia fora. Olha, eu nunca vou dizer isso. Eu nunca vou dizer isso. Certo? Porque para mim, ela é sagrada. Uma pessoa que manda jogar a Bíblia fora só porque discordou do ponto de vista dela, é uma pessoa que realmente não é confiável. Certo? Ela não é uma pessoa que valoriza aquela palavra como realmente inspirada. E sim como uma literatura de análise teológica. Alguns podem ter alguns nomes aí de pessoas. Mas no meu conceito, uma pessoa que estuda grego, é um professor de grego, de hebraico, ele deveria valorizar ao ponto de ter a por sagrada, a bússola, a respiração dele. Então, quem tem isso, jamais mandaria jogar fora, né? Então, pois se tem filosofia grega ou egípcia e não fere nada na escritura que é aprovada por Deus, não tem por que jogar fora. Você vai ver citações do livro de sabedoria lá, citações da Septuaginta lá na Bíblia. Aí vai jogar fora, por quê? Porque tem uma língua pagã. O conceito é judaico. Não tem correr. Para onde correr?
Vários pontos são válidos, mas a Trindade, seja antes de Nicéia ou depois de Nicéia, é heresia. O Espírito Santo jamais Deus revelou o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Sempre é o Espírito de Deus ou o Espírito do Mashiach. Pois Deus não personificou uma palavra separada dele, ele tem a palavra dentro dele. E Yeshua é a palavra metaforicamente falando. O agente da vontade de Deus é Yeshua. Por isso, dizem, não ter deuses. O problema é quando surgiu o conteúdo, usaram. Tem algum judeu explicando que judeus, como Rabshal fala, em Romanos 3:2, diz que a palavra de Deus foi confiada ao povo judeu. Ah, mas não pode, isso foi para aquela época. Então, também Yeshua não é para os cristãos, porque também foi só para aquela época, né? Yeshua foi para o povo judeu. Então, curou alguns poucos ali, mas o ministério majoritariamente foi para judeus. E não é assim que funciona. Essa teologia que separa, sai dela. Sai dela, povo meu. E sim, há explicações judaicas. Targum, Midrash, até Filo, em alguns pontos, ele ainda fala. Mas o cristianismo posterior preferiu desenvolver isso fora dessas fontes. E aí criou as próprias explicações. Yeshua não é o criador independente, mas o instrumento, manifestação da vontade de Deus na redenção, sem dividir a unidade divina. Então, amados, é isso que eu tenho para falar aqui para vocês, para explicar, para dar uma clareza, que eu vejo algumas pessoas me perguntando. Então, eu estou aqui para clarear. Se inscreva no nosso canal, assista os vídeos, dê sugestões, é muito importante vocês aqui. Vocês deixem os comentários aqui, ficou claro? Agradeça. Os feedbacks eu respondo sempre, sempre que possível. Dou sempre, certo? Um likezinho para que vocês fiquem estimulados e compartilhe conosco aqui suas experiências espirituais. Shalom, shalom, lehitraot.